Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos começar, já estou aqui com o meu café e já vamos começar mais uma entrevista com um engenheiro anticrise que agora faturou R$ 20.000 com um serviço de engenharia. Vamos entender todo o processo, como que ele fez. Só que antes da gente começar, eu queria lembrá-los que na semana que vem vai começar o treinamento gratuito. Esse treinamento é o que eu chamo da Revolução do Engenheiro Mecânico, no dia 16/8. Alan, para quem quer esse treinamento gratuito, esse evento que vai acontecer na semana que vem é para você, engenheiro ou engenheiro que quer começar a trabalhar de forma autônoma e já faturar na área. Então você vai entender todo o processo, desde ali de oportunidade, como que você faz para ter acesso a essas oportunidades, quais oportunidades tem no mercado e como que você trabalha na área de engenharia prospectando clientes e fazendo serviço. Tudo na prática na semana que vem, dia 16/8. Faltam quantos dias? 6 dias. Faltam 6 dias para começar a revolução do engenheiro mecânico. E o que eu recomendo para você nesse exato momento? Quando acabar a live, entra no meu perfil aqui no Instagram, clica no link que vai estar ali na minha bio, no perfil, para você se cadastrar de forma gratuita, ok? E é aquilo que eu sempre falo, a vida é feita de escolhas. O caminho que você leva hoje é uma escolha que você faz no presente, né? Então, o que você quer amanhã vai depender muito do que o resultado que você vai ter amanhã vai depender muito do que você está escolhendo hoje, o caminho que você está escolhendo hoje. Então, se você pretende trabalhar na área de engenharia, sair da situação atual, não sei qual é a sua situação, mas talvez você esteja desempregado, talvez você esteja trabalhando com outra coisa, ou talvez você é um engenheiro que ganha ali entre 2 e 5 mil, trabalhando como CLT. Esse evento é único e exclusivamente para você. E é o maior evento hoje no Brasil voltados para engenheiros que querem trabalhar como autônomo. Então vai ser um privilégio estar compartilhando esse conteúdo com vocês e tendo vocês lá participando nesse evento, beleza? E hoje vou entrevistar o engenheiro Roberto. Engenheiro Roberto, ele, se eu não me engano, é recém-formado, tem pouco tempo aí de experiência e já conseguiu faturar aí R$ 20.000 no seu primeiro serviço de engenharia. Deixa eu ver se o engenheiro Roberto já está presente. Se já entrou, pode mandar um alô aqui, Roberto, que eu te chamo aqui na live. Deixa eu ver, só um minuto. Vou chamar ele aqui, ó. Eu vou chamar o Roberto aqui agora. Só um minuto. Engenheiro Roberto Franco. Foi. Fala, Alan, boa noite, tudo bem? E aí, Roberto, tudo bem? Tudo certo, e você? Bom, conseguiu entrar aí? Eu tava tentando pelo computador, mas acho que não dá, né? Não, é pelo. Bom, acho que dá, mas aí você tem que habilitar a câmera. Tem todo um procedimento. Consegue me Tranquilo. ouvir bem aí? Posicionar o telefone. É, tranquilo. E aí, tudo certo? Tudo certo. Consegue me ouvir bem? Tudo certo, consigo sim, você. Beleza, consigo sim. Bom, Roberto, primeiramente, boa noite. Obrigado por ter aceito o convite, né? Como a gente Agradeço. sabe aí a correria,
a correria do dia a dia, a gente sabe que a gente tem que estar se planejando, né? E, enfim, não é fácil a gente estar aqui, tanto sua parte quanto da minha, mas é o que eu falei na live de segunda e na live de terça, que na minha visão é extremamente importante a gente trazer esse conhecimento, né, para quem está aqui assistindo, para quem pretende começar a trabalhar como engenheiro e até para quem está passando dificuldade agora, né, seja por uma dificuldade em começar na área ou por algum medo, insegurança. E hoje você, né, a gente vai estar discutindo um pouco aqui, você fez seu primeiro serviço de engenharia, não sei, a gente vai descobrir agora na sua história, mas não sei se você teve medo, teve insegurança, né? Isso é normal em todo serviço de engenharia, ainda mais quando está começando, né? Mas eu acompanhei sua jornada, eu vi que você mandou muito bem aí nesse serviço, e eu queria compartilhar um pouco da sua história e um pouco dessa sua trajetória, do que você fez junto com esse serviço, inclusive foi junto com o Daniel, né? Com um parceiro. Isso. E para começar com o pé direito, né, conta um resumo, né? Quem que é o Daniel, o Roberto, da onde que você quando você Beleza. formou, como que foi mais ou menos assim a sua jornada até o momento que você me conheceu. Manda lá. Vamos lá. Eu sou recém-formado, me formei no final do ano agora, 2021, em engenharia mecânica pelo INSPER. E eu fiz estágio, né? Bom, na faculdade eu participei de atividades como Baja, então foi até quando eu tive meu primeiro contato com você. Você ajudou a minha equipe a fazer, se eu não me engano, uma simulação no chassi. Não foi exatamente a minha área, estava em motor e transmissão, mas eu fiquei sabendo de você. Então, foi aí que eu te Ó, conheci. você lembra mais ou menos a época? Acho que em 2019, 19, foi. aí. Aí você ajudou bastante eles lá. Sim. Aí, bom, fiquei no Baja um tempo e a minha faculdade era integral, então eu só consegui estagiar no último ano. Aí eu fiz um estágio, mas na verdade eu fiz numa área que não era bem engenharia. Eu fiz estágio em planejamento de sistema de propulsão na General Motors, na GM, né, na Chevrolet. Foi bem interessante, porque estava aquele estudo de elétrico versus híbrido, com motor convencional, mas não era bem engenharia. Tinha aquele contato, mas não era parte técnica mesmo. E aí, quando eu me formei, eu percebi que eu realmente queria um pouco mais técnico de engenharia, mas que eu também tinha interesse um pouco nessa parte estratégica também. E com isso, eu encerrei meu estágio e comecei a procurar na área mais técnica de engenharia. Então, Embraer, algumas outras empresas, bem numa área de engenharia mecânica ou algo nessa linha. E estava bem difícil encontrar emprego, para ser sincero. O Brasil é um país que não tem muito desenvolvimento, então essa parte técnica é um pouco mais limitada. Eu gosto muito da área de simulação, então até na própria empresa que eu estava, eu tentei passar para a área de simulação, mas eles só procuravam alguém com 5 anos de experiência, no mínimo. E aí, como que o recém-formado consegue, né? Então, eu E acabei olha que você já estava dentro da empresa, né? já estava dentro da empresa. E olha que meu chefe gostava de mim, tentou me ajudar. Eu falei com a gerente da área, super tranquilo, mas realmente procuravam alguém com mais experiência. Sim. E aí sempre batia nessa tecla um pouco também, né? Mas assim, quando durante a faculdade você já tinha em mente em formar, você já sabia que você ia procurar emprego e não ia conseguir de imediato, ou você tinha uma alta expectativa, assim, vou formar e vou me candidatar para ali para tal, 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 tal empresa e vamos ver o que que dá. Como que era essa sua expectativa ali naquele nono, 10º período que a gente já começa a se preparar para o mercado, né? Uhum. Eu tinha uma expectativa alta até. Eu diria que eu achava que eu já ia sair. Fiz uma faculdade que eu considerava que teria aberto bastante porta também. Claro que abriu bastante, mas acabou não me levando onde eu achei que ia levar, nesse sentido da área técnica. E eu quis me ater a isso, né? Se eu quisesse emprego de outra área, era financeira, tudo, até tem muito mais, né? Geralmente muito engenheiro vai. Mas eu acabei ficando um pouquinho frustrado, né? Por não encontrar. Mas aí acabei te conhecendo novamente, né? Te vendo novamente no Instagram, através de anúncio. Isso E esse ano, né?
Isso foi em fevereiro desse ano, se eu não me engano, final de fevereiro. Final de fevereiro. Final de fevereiro. Daí eu vi, eu tinha 3 dias que você fez umas lives gratuitas, que era O um evento, né? resumo, um evento, isso, era um resumo do seu Aham. curso. E aí eu fiz, gostei, achei bem legal, achei que o valor valia a pena, entrei no curso e realmente valeu bastante a pena, me ajudou bastante. Sim. E aí, beleza. Aí você já me conheci da graduação e Isso, pelos projetos mecânicos, né? isso, Aí você claro. formou, bom, não tem muito tempo que você formou, né? Mas você já formou com essa mentalidade assim, eu sinto que o mercado não vai ter oportunidade, eu vou ter que então estar procurando outros meios. E aí você já me seguia no Instagram, como que é? Já te seguia, já te seguia. Ah, E também acho que tem um ponto, eu sempre gostei muito dessa parte de empreendedorismo também. Então eu sempre me vi indo para esse caminho. sim. Mas eu não achava que ia ser tão cedo. Falava, vou ganhar experiência numa empresa, vou ficar lá mais tempo, e aí depois eu saio, eu abro minha empresa. Mas acabou que eu arranjei outras formas de ganhar experiência, né? E eu não te julgo, porque assim, hoje, quando o estudante forma, né, e aí entra para a vida profissional mesmo ali, como engenheiro, Uhum. dá a sensação que a gente realmente não tem experiência. Por quê? A gente, em 5 anos de graduação, a gente vê várias matérias. E, na minha opinião, é até um pouco superficial, assim, se você parar para pensar, do leque de oportunidades que tem na área de engenharia mecânica. Então fica tudo muito subjetivo. Você forma, aí você não sabe como trabalhar como engenheiro, você não sabe de fato com o que você pode, como você pode. Então, essa confusão automaticamente faz a gente pensar assim: eu não tenho experiência, eu vou ter que fazer uma pós, eu vou ter que entrar numa empresa para adquirir essa experiência e depois, se eu, né, quiser ali empreender, eu vou ter mais bagagem. Até que esse pensamento está certo, só que é o que você acabou de falar. Eu não sabia, mas existe esse caminho que a gente também consegue desfrutar do que a gente já aprendeu na faculdade, né? Daquele conhecimento que a gente vai cavando um pouco ali, pega um pouco aqui de experiência do que a gente vivenciou na faculdade, e aí, quando a gente pega um serviço de engenharia, não é tão complexo igual a gente achava que era. Claro, todo serviço tem as suas dificuldades, cada serviço tem as suas particularidades. Só que a partir do momento que você pega esse serviço, você vai linkando, vai juntando os pontos, vê, isso aqui precisa disso, não, isso aqui. E eu vi que na prática você fazendo isso aí, né? Preciso fazer isso aqui, beleza, como que eu faço isso aqui? Não, vamos buscar isso aqui. Beleza, isso aqui precisa disso. Aí você vai juntando como se fosse um quebra-cabeça para você, então, depois entregar um serviço completo. E aí você entrou no treinamento. Você, inicialmente, claro, por ter me conhecido, né, já me conhecia, mas inicialmente, você tinha alguma objeção inicial, algum pensamento assim, cara, eu não sei se eu entro, não sei se isso é para mim, o valor é muito alto. No ato que você decidiu entrar, como que foi essa decisão para você? Realmente eu pensei nessa questão do valor, sim, acho que acaba todo mundo pensando, né? Mas eu peguei com bastante desconto também. Você tinha naquele evento fornecido, acho que um desconto foi 40%, talvez, que eu peguei. Então, até o valor completo, hoje em dia, eu já diria que valeu bastante a pena, né? Mas com o desconto, estava muito atrativo também. Então, acabou me tirando essas dúvidas. Eu demorei, pensei nisso uns 2 dias e depois acabei tomando essa decisão e foi para muito melhor. Sim, beleza. E aí você entrou no treinamento, bom, não tem muito tempo, né? Você entrou lembra a época mais ou menos? Entrei final de fevereiro. Final de fevereiro. Foi quando eu te encontrei lá em Búzios, né? Foi nessa Logo no época, né? começo do treinamento, acho que foi carnaval, né? Aí Acho que foi. a gente acabou indo os dois para Búzios, né? Se encontramos lá. Foi bem legal. Bacana. É, E aí, você entrou no treinamento em fevereiro. Então tá praticamente aí 6 meses no treinamento, né? Isso. Como que foi assim a sua experiência agora contando um pouco do serviço?
né? Você inicialmente teve que fazer uma prospecção, seja orgânica ou paga, você passou por essa experiência e você fechou um serviço. Conta para o pessoal como que foi. Eu também quero saber, que eu não vi em detalhes ainda como que você fez, mas como que foi essa experiência desde quando você recebeu a demanda e aí passou pelo serviço, como que foi o serviço, se puder falar, né, quanto que faturou Uhum. no serviço, enfim, conta aí pro pessoal. Bom, legal. Esse serviço em específico acabou vindo através de um conhecido, né? A gente acaba falando bastante, né, sobre o que a gente faz e uma amiga minha sabia, acabou indicando para a família e consegui na empresa de pigmentos da família dela fazer um serviço de manutenção preventiva. Foi Então, pela rede de contatos, né? nesse foi pela rede de contatos. Também tiveram alguns outros serviços que acabaram sendo por tráfego pago ou através do Get Ninjas ou outras plataformas de freelancer, né? Mas esse serviço em específico acabou sendo por rede de contato mesmo. E só fazendo uma observação, ô Roberto, muitas pessoas, quando eu falo assim, valoriza a sua rede de contatos. Muitas pessoas acabam falando, ah, mas por que que um primo meu vai precisar do meu serviço? Por que que um tio meu vai precisar do serviço? O fato é que às vezes aquela pessoa não precisa do seu serviço. Só que ela pode conhecer outras pessoas, outras empresas que eventualmente, né, pode precisar ir procurar ela, perguntar se ela conhece alguém, né? Que foi o seu caso. Exatamente. É muito bom. A rede de contatos, e na verdade foi o serviço que de longe eu faturei muito mais do que os outros, né? Então foi, foi muito bom mesmo. E acredito que com essa mesma família ainda vão vir mais serviços. A gente já está com um que já até encaminhamos um orçamento, proposta, né? E possivelmente teriam até mais serviços. Então, Sim. realmente foi um contato muito bom. Não, aí beleza. Aí foi pela rede de contatos. E aí como que chegou essa demanda para você? Legal, chegou através da minha amiga mesmo, né? Aí ela me colocou em contato com um irmão que estava administrando a empresa no momento. E, bom, basicamente o serviço era de manutenção preventiva de moinhos refinadores verticais para pigmento. Nunca tinha ouvido falar. Eu também não. Na Então, verdade, eu fiquei sabendo quando você fez aquela pergunta na mentoria e a gente abriu o site lá da empresa, começou a estudar a máquina ali, a ver alguns pontos, né? Junto com o pessoal na mentoria. isso foi bem legal, inclusive, porque a gente basicamente fez uma parte do serviço, né, na mentoria e me ajudou bastante, porque eu repliquei aquilo, né, para fazer o serviço. Sim. E bom, e aí assim, os equipamentos estavam, por exemplo, sem manual, alguns sem placa de identificação, então já foi um desafio aí para identificar algumas questões do equipamento. Aquele que a gente entrou no site, na verdade, eram os equipamentos mais recentes que a empresa tinha e que foram os que eu não fiz o serviço ainda. E esses possivelmente a gente vai fechar. E, enfim, além disso, eu nunca tinha feito um serviço de manutenção preventiva, né? Então, para mim já foi um desafio. Além de que de todos os serviços que eu já tinha prestado, esse foi o primeiro que eu assinei a ART, né? Então, realmente foi o primeiro de engenharia. O restante foi mais voltado para modelagem 3D, mais essa linha, né? Para design também. Sim. E é um grande desafio, né? Porque uma coisa é você pegar uma máquina ou um equipamento que tem um manual, que tem o suporte do fabricante, algumas informações importantes. Nesse caso, você pegou uma máquina, um equipamento praticamente sucateado, assim, em termos de manutenção, né, em termos do funcionamento em si, cheio de manutenção corretiva, e você tinha que resolver esse problema. Fazer uma manutenção preventiva, fazer adequações para resolver o problema do cliente. Então, quando a gente pega um caso desse, é bem complexo, porque você tem que correr atrás de informações que inicialmente não temos, né? E eu acredito que você passou, né, por essa dificuldade.
Muito, bastante. Até entrei em contato com você, às vezes, para tentar determinar algumas informações. E tentei entrar em contato com a empresa. E, assim, os equipamentos, por exemplo, esse que estava sem placa de identificação, a empresa não passa os dados sem isso, a gente não passa manual, não passa nada, então não ajuda a gente. Realmente é uma máquina muito específica que não tem informação na internet praticamente, não tem uma norma para você seguir também. Então, falei, pô, o primeiro serviço, primeira inspeção que eu estava fazendo, o primeiro serviço de manutenção preventiva, eu não tinha algo para seguir, né? Sim, Então foi desafiador, mas aí que ajuda bastante o seu curso também, que é a questão do networking, ou seja, é como que eu ganho experiência, né? Eu me juntei com um engenheiro que tinha experiência em manutenção, justamente para me ajudar também, né, nessa parte que eu não tinha experiência. Talvez até uma troca mútua também entre eu e ele, de experiências, mas isso eu acredito que o seu curso assim, é muito bom. Traz esse networking, eu consigo ganhar experiência juntando com engenheiros que já têm essa experiência, já desenvolveram serviços nessa área. sim. E inicialmente você tinha em mente que seria tão difícil assim o serviço? Assim, não é que é difícil, mas complexo pela falta de informação, pela dificuldade de ter acesso a todas as informações técnicas e até algumas partes das máquinas, né? Você tinha dificuldade de ter acesso. Por exemplo, a gente não conseguiu avaliar os rolamentos, né? Porque a empresa, a gente não tem nenhuma informação sobre eles, a máquina não pode parar de rodar, então não conseguimos avaliar. A gente sabe que não está legal porque nunca foi trocado. A máquina tem 15, 10 anos, né? Nunca trocaram. Nunca lubrificaram também. Então, assim, com certeza não tá bom. Mas não pode parar, então eles só querem fazer uma manutenção corretiva nisso quando quebrar. Então, eu combinei com eles, por exemplo, de fazer um acompanhamento, né? Quando houver essa troca, eles me passam os dados do rolamento, eu calculo vida útil, tempo de relubrificação, tudo e atualizo o plano de manutenção exatamente como deveria ser. Como eu não tenho esses dados, eu fiz algo um pouco mais aproximado, né? Sim. Incluir os procedimentos também, mas um pouco mais aproximado. Para o pessoal entender o que, que é o serviço, assim, para que serve um plano de manutenção preventiva, no caso, para essa empresa? Vamos lá. Você tem a manutenção corretiva, né? Que é quando a máquina tem algum dano e geralmente para de funcionar, você tem que realmente fazer aquela manutenção. E você tem a manutenção preventiva, que é justamente você fazer verificações e inspeções periódicas na máquina para pegar erros antes deles acontecerem e fazer procedimentos que evitam que eles aconteçam ou que a máquina dure mais. Por exemplo, relubrificar os rolamentos de tempo em tempo, fazer limpeza, aperto de parafuso, verificar bomba, motor, enfim. Né? Então, o que eu fiz basicamente foi, eu até vi que alguém perguntou em relação à checklist, foi pegar todos os equipamentos que tem naquela máquina, peguei um catálogo que eu achei que estava super, assim, era 2 páginas só, da Senco, que tinha uma vista em seção da máquina, então isso me ajudou a ver como que era dentro, os moinhos, como que funcionava a máquina, tudo, tinha algumas descrições na internet também, e aí fui montando um checklist baseado nos equipamentos que tinha na máquina. Então fui nomeando os equipamentos e a estrutura também, claro, e fui pensando o que podia ter e fui pegando manuais independentes, né? Por exemplo, eu não tenho manual da máquina, mas eu consigo achar o manual da bomba, eu consigo achar o manual do motor, eu consigo achar, enfim, alguns manuais, manual da correia, da polia, enfim, que possam ajudar a gente a determinar algumas coisas. Sim. E essa questão do checklist, provavelmente você, no ato da sua inspeção, você também analisou alguns pontos para acrescentar, né, no que foi inspecionado, do que previamente talvez você não conseguiu analisar. Aí, quando você vai fazer a inspeção, você fala, ah, não, vamos botar, isso aqui não está no checklist, mas é importante a gente considerar. Você chegou a fazer essa análise também? Sim, sim. E a gente acabou indo na empresa 2 vezes, então foi legal porque aí eu peguei, na segunda visita, eu peguei o que eu tinha comido bola ali e tinha faltado. Sim, não, bacana. E você falando, eu começo a pensar o seguinte: tem muitos profissionais que
acham, né, ou pensam, e está tudo bem pensar dessa forma, que, por exemplo, existe um checklist padrão para máquinas, ou existe um checklist padrão para equipamentos. E o fato é que não existe, né? Você mesmo experienciou isso aí, você teve que criar o checklist com base naquela máquina, naqueles componentes, naquela situação, naquele modelo, né? Então, e isso mostra que o engenheiro tem que saber pesquisar e procurar também, né? Porque você pode ter um modelo para você entender como que é a estrutura, né? Como que é feito o layout, talvez. Agora, informação do que vai ter e tudo mais é personalizado, é específico daquela situação em que você está analisando para engenharia. E assim, no treinamento eu disponibilizo o modelo, só que, para ser sincero, a minha vontade era não disponibilizar, mas não por sacanagem, vou te falar o porquê. Eu tenho muito medo de disponibilizar um modelo, por exemplo, checklist NR12. A pessoa pegar aquele modelo e realizar a inspeção dela só olhando aqueles itens, Achando que é fixo, né? Que não muda achando que é nada. fixo e falar assim, o Alan disponibilizou esse modelo checklist, eu vou seguir isso aqui. Porque às vezes o cara nem assiste a aula, ele só faz o download e, não, isso aqui, beleza, vou aplicar esse checklist aqui para a máquina. E isso é Uhum. muito sério, porque quando você entende o conceito que laudo técnico, por exemplo, laudo técnico você tem uma estrutura. É simples. Agora, o que vai ter no laudo técnico, isso depende do serviço que você está realizando. É muito flexível, depende de cada problema em situação de engenharia. Então, se eu coloco lá um modelo de laudo técnico para empilhadeira, eu tenho muito medo de colocar, na real, porque o Anticris 2.0 vai ter isso aí. Mas eu tenho muito medo porque, às vezes, o cara só substitui a foto, só troca a foto e mantém as mesmas informações. E uma coisa Uhum. que não seria a realidade, né? Isso acaba sendo um problema. Mas bacana. E eu não sei se eu perguntei para você qual que foi o grau de dificuldade para você realizar esse tipo de serviço. Tá. Acho que tiveram bastante, né? Uma questão de eu nunca ter feito esse tipo de serviço, nunca ter feito uma inspeção, nunca ter feito manutenção preventiva, não conhecer a máquina, não conseguir ter os manuais, ter informação. Então, essa procura por informação foi difícil também. Mas é aquele negócio, né, que você mostra no curso. Não é um bicho de sete cabeças. Você consegue achar, você consegue procurar. E, assim, a gente também aprendeu muito na faculdade, então, e na nossa experiência como engenheiro. Então, a gente sabe também avaliar coisas mesmo que não estejam no manual. E, por exemplo, em todos os manuais, na verdade, nenhum dizia a periodicidade das manutenções. Eles diziam o que tinha que fazer, mas não de quanto tempo. E aí eu tinha que determinar a periodicidade no plano. Então, como que você vai fazer isso? Aí, bom, aí você vai atrás, vai procurando, algumas coisas você tem que assumir de acordo com o que você conhece, né? Questão, por exemplo, de corrosão da máquina. Depende do ambiente de trabalho, depende de outras condições. Então, não tem uma fórmula fixa também, né? Você tem que avaliar a situação. Mas é uma coisa que me deixou com dúvida, né? Será que eu estimei 100% certinho os tempos, periodicidade? Sim. E você falando agora, eu lembrei. Teve um seguidor que chegou, quando eu fiz uma publicação sua, ele mandou uma mensagem assim: mentira, é impossível um recém-formado fazer um serviço desse. E aí, assim, eu nem respondo, mas é para a gente entender mesmo, né, como que o mercado e a situação da engenharia condiciona e cria crenças limitantes no profissional, né? Uhum. Porque muitas pessoas, quando eu publico aqui resultado, acham que é mentira, realmente. Né? Se eu falo assim, o cara fez uma responsabilidade técnica de 30 mil, muitas pessoas acham que é mentira. E tá tudo bem, é porque ela tem uma crença limitante na condição e no ecossistema que ela vive hoje, que daquilo ali é impossível um engenheiro mecânico fechar uma responsabilidade ou um recém-formado, como você formou agora no final de 2021, é impossível você fazer um serviço, né,
da magnitude do que você fez, tanto de complexidade quanto de faturamento também. Uhum. E é isso, é mais uma motivação para trazer esses resultados e mostrar que sim, é possível, né? E basta você fazer parte de um ecossistema que te proporciona você pensar dessa forma, Com certeza. né? Porque o meio em que a gente vive acaba sendo, acaba moldando a crença que a gente vai ter. Então, por exemplo, se eu convivo hoje com 5 amigos que pensam que o mercado não tem mercado para engenheiro mecânico, e eu vou pensar que o mercado para o engenheiro mecânico está falido, não tem oportunidade. Concorda? E aí, quando você se coloca na situação, ou né, tem o privilégio de fazer parte de um ecossistema que tem engenheiros pensando e todo mundo com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, isso faz você quebrar essa crença limitante e você fala: caraca, eu precisava só ouvir uma pessoa falando isso para me libertar e eu conseguir, de fato, acreditar que o mercado tem mercado para o engenheiro mecânico, né? E Uhum. eu acho isso muito interessante, porque a gente traz isso para a vida do empreendedor também, né? Se Sim. você quer empreender, quer ter um próprio negócio, se você não acreditar que é possível ter aquilo, você dificilmente vai conseguir dar o próximo passo. Com certeza. A lei Se da você tiver atração, né? Se você pensa, você recebe. o que você pensa, você recebe. Se você tiver 5 pessoas do seu lado só falando, cara, desiste disso, desiste disso, vai para esse caminho, não sei o quê. Se você não for forte emocionalmente e racionalmente também, você com certeza vai desistir. Agora, se tiver Uhum. uma pessoa falando, cara, faz isso porque fulano fez, mesma condição que você e conseguiu chegar lá e, enfim. Então, assim, é muito bacana trazer o seu case aqui, né? Esse resultado seu, a forma com que você enfrentou esse, vamos dizer assim, um desafio, Com né? certeza. Um bom Porque desafio. agora, de fato, falando recém-formado e sem experiência no mercado da engenharia, você tinha experiência do Bage, que dá uma mega experiência, isso a gente não tem que desmerecer. Grande parte da experiência que eu tenho hoje foi adquirida no Bage, fiquei 4 anos, parte de projeto, fabricação, piloto, Legal. capitão. Então, passei por todos os Cresci muito. sistemas e, como capitão, fiz várias reuniões com empresas para apresentar plano de negócio, trazer investimento para o projeto, né? E isso é muito interessante. Mas, assim, com esse serviço, como que foi, se você puder falar, né? Quanto que você faturou, agora, pessoal entendendo nas suas condições, recém-formado, primeira experiência de serviço com assinatura de engenheiro agora, né? Assim, declarado agora você fazendo esse serviço de engenharia. Uhum. Esse serviço, na verdade, a gente fechou o contrato em torno de R$ 26.000. E foi dividido uma parte para o Daniel, né, e uma parte para mim. O Daniel ele cuidou dos sistemas eletromecânicos e eu cuidei dos sistemas mecânicos e hidráulicos das máquinas. Então foram funções diferentes, mas também cada um se ajudou. O Daniel, por ter mais experiência nessa área de manutenção, também me ajudou bastante na parte da manutenção, né, do plano de manutenção preventiva. E, bom, a divisão acabou ficando em torno de 11 mil para ele e em torno de 15 mil para mim. 15 mil para você. Bacana. E hoje, assim, como que você. Eu sei que você está indo para. Aproveitando oportunidades que estão aparecendo para você, mas hoje, feito esse serviço, como que é para você ter realizado um serviço como engenheiro mecânico com um faturamento relativamente alto, né? Acima. Só para você ter uma noção, se um engenheiro hoje é contratado para um CLT, cargo mais alto, ele vai estar ganhando aí entre 15 e 20 mil, dependendo. Você, com um serviço de engenharia, recém-formado, conseguiu chegar nesse tipo de faturamento. Como que é para você isso aí? Você já parou Ah, para foi muito refletir legal. assim? E Você já parou para certeza. pensar essa trajetória em um curto espaço de tempo? Sim, não, foi realmente.
muito interessante, gostei bastante do serviço e dessa questão, né, de receber 15 mil em um mês, né? Porque o serviço ele foi feito, era 40 dias de entrega, mas a gente basicamente finalizou em um mês. A gente sempre põe um prazo um pouco maior. Então foi muito legal ver, pô, se eu ainda já tivesse feito esse tipo de serviço, eu conseguiria fazer num tempo muito menor. Você para pensar, né? Pô, acabei de me formar e se eu conseguir fechar um serviço por mês desse porte, já tá ótimo. Se eu conseguir fechar dois, pô, para mim agora, nesse ano, já estaria muito mais que ótimo. Aí, Sim. mais que isso, eu já precisaria contratar alguém também, porque eu não teria tempo suficiente. Então, isso considerando um serviço desse porte também, né? Que é um serviço que realmente requer bastante tempo, principalmente nesse caso de não ter informações da máquina. Então, foi bastante tempo de procura e qual foi a minha primeira vez, né? Tempo de estudo também. Mas Você acha, você Opa. acha que se você chegar para um amigo seu que formou com você e contar isso aí, cara, fiz um serviço aqui, em um mês faturei tanto. Você acha que ele acreditaria? Eu já contei para alguns, aí eles falam, faz aquela reação, né? Assim, não acredita, mas aí você conta a história e Aí vai, acredita. né? É bem legal, Imagina, assim, se você até. contando para um amigo seu já gera desconfiança. Agora imagina eu contando aqui na rede social, né? O pessoal, Com certeza. É é, difícil. Eu passei um pouco por isso, né? Eu vi suas propagandas, tudo, e dá aquela certa dúvida, né? será que é Mas, isso mesmo? Será que é assim? se eu não me engano, não sei se foi nesse evento que você tinha feito, que a gente conversou, ou se foi nos mesmos dias ou próximo, mas você fez, acho que uma live também com algum caso aí do seu curso, e algumas, na verdade, eu acho, e dá mais segurança, né? Porque você vê a pessoa falando, você fala, não é mentira. Sim, sim. É, e mesmo assim tem gente que acredita que eu tô pagando para você estar aqui, ou que é combinado. Mas Seria bom enfim, estar recebendo, mas não é o caso. mas, mas eu acho que faz parte, né? É aquele jogo de crenças que a gente cria ao longo da vida e a gente vai quebrando essas crenças, trazendo esses resultados. Acho que isso faz parte do jogo. E Roberto, o que que você hoje falaria para quem tem essa insegurança, para quem sente medo, para quem até está perdido, né, para começar, ou até acha que não tem experiência, que Uhum. se encaixa muito no seu caso ali. O que que você falaria para essas pessoas, né? E também para quem tem dúvidas se o treinamento funciona ou não. Eu acho que eu diria assim, eu tinha muito receio, né, de assinar uma RT, falar, putz, se eu fizer alguma coisa errada, né, além de eu poder estar machucando alguém, eu posso estar sujando meu nome, ser preso, não sei. Então dá bastante insegurança, mas não é um bicho de sete cabeças. Se você se montar, seguir um passo a passo, você vê que aos poucos você chega lá. Então, acho que é mais, diria que traria essa visão para a pessoa de vai aos poucos que dá certo. Pode parecer muito complexo, pode parecer muito difícil, que você não tem experiência, mas você chega lá. No máximo você põe um prazo um pouco maior, estuda bastante, mas vai aos poucos você chega lá. Sim. E sabe o que eu ia falar? Quando você faz cálculo um, cálculo 2, enfim, as matérias, vibrações, na minha opinião, eu acho muito mais complexo do que você realizar um serviço como este, por exemplo, que você fez. O que que você acha, assim? É, eu diria que é mais complexo, mas de formas diferentes, talvez, né? Nesse serviço, ele tem muita parte teórica, mas não é aquela teórica de cálculo, aquela coisa pesada, né? Não sei explicar, Você mas tem que engenheiro praticar sabe o que eu estou falando. uma lista de 10 mil exercícios, né, para tentar entender o problema. Né? E aqui é um outro tipo, foi mais na área de pesquisa, na parte teórica do que a gente aprende em engenharia. Então, eu não preciso necessariamente, claro, teve alguns cálculos envolvidos, mas
não preciso necessariamente calcular muita coisa, mas entender a teoria por trás, da parte de corrosão, da parte de funcionamento da máquina, é, da parte do funcionamento dos materiais, enfim, alinhamento da máquina, então parte de elementos de máquina mesmo, parte construtiva, então muito mais essa parte teórica, né, que eu considero ser um pouco mais leve, mais trabalhosa também. Sim, sim. Não, bacana. Temos uns minutinhos finais. Você topa em responder algumas perguntas? Opa, vamos lá. Pessoal, quem tiver alguma dúvida com relação ao serviço que o Roberto fez, ou até quanto a como que ele, né, fez para iniciar na área, ou qualquer outro assunto relacionado, pode ficar à vontade agora nos comentários, tanto no comentário, ou quiser colocar na. Tem um balãozinho com uma interrogação, você pode colocar ali também. Ou até mesmo se você quiser entrar ao vivo aqui, não tem problema. Você pode clicar na câmerazinha com o mais aqui, na parte inferior, e aí você entra ao vivo aqui junto para estar fazendo a pergunta para o Roberto. Vamos ver se alguém tem perguntas. Só ver se alguém vai querer perguntar alguma coisa, Roberto, e se não perguntar, a gente vai. A Marinês tem uma pergunta. Beleza, opa, apareceu um eu. Entra aí, Marinês. Ó, estilo solução inteligente. Eu gostaria de saber como ele fez essa negociação, como precificar Ah, nosso trabalho. legal. Isso foi algo até que eu aprendi no curso da LAN, que tinha um pouco de dúvida, né, também, mas basicamente primeiro você para pensar em todas as etapas do serviço, né? Então, realmente tudo que você vai fazer, a parte de inspeção, quanto tempo você vai levar para inspecionar, você pode separar por componente, você pode separar por máquina, quanto tempo eu vou demorar a fazer o plano de manutenção de tal e tal sistema, enfim. E aí, depois que você quebrou todas as funções, tudo que você tem que fazer, você estipula um tempo, né? Que você vai demorar para cada função. E aí, com isso, e mais o custo, vamos dizer, da sua hora homem, você consegue ter o valor de custo de mão de obra, né? Aí você soma isso ao seu custo fixo ou operacional, de gasolina, transporte, enfim. E basicamente adiciona aí, considerando você como empresa, né, que isso é bem importante, então colocando não só o valor da sua hora e os seus custos, mas também colocando o lucro da sua empresa, um caixa para a empresa, e aí considerando imposto e você chega num valor, né? E aí assim, às vezes esse valor acaba sendo um pouco ajustável. Você considerou um tempo aí, você chegou no valor final, você fala, meu, acho que isso aqui talvez eu considerei muito tempo para algumas tarefas, deixa eu rever. Aí você rever, às vezes você acaba baixando, às vezes você acaba subindo, dependendo de quanto que deu o valor. Então, vai um pouco nessa linha. Mas confesso que eu também fiquei um pouco em dúvida por ser meu primeiro serviço nessa área. Mas aí a gente tem o apoio do pessoal do grupo também, que ajuda em alguns aspectos. A gente tira bastante dúvida, a comunidade do Facebook, né? E bom, acabei chegando nesse valor e no final deu tudo certo. E como era um conhecido meu, eu acabei aplicando na minha parte, né, um desconto um pouco maior, porque tava por ser um conhecido mesmo, né? Sim. A Marinês perguntou se a empresa foi notificada. Na verdade, não. Eu não sei como, tá? Até hoje. Mas não chegaram a ser notificados. Eles realmente tinham esse interesse em cuidar melhor das máquinas deles. Porque assim, metade da indústria daquele local que eu fui eram máquinas mais recentes que estavam super bem cuidadas e a metade que foi o meu serviço, eram as máquinas que estavam muito mal cuidadas, né? E eles queriam melhorar isso, garantir segurança tanto para os equipamentos das máquinas quanto para os operários, né? Algumas máquinas se encontravam sem proteção. Então, apesar da gente ter feito um serviço de manutenção preventiva, a gente indicou para eles
várias questões que estavam erradas, né? E a gente acabou fazendo uma inspeção também. Então, no laudo, apesar de ser um laudo, vamos dizer, de integridade física, a gente acabou fazendo um pouco meio misturado com o NR12, apontando, ou NR10, né, no caso do Daniel, mas apontando diversos pontos que não estavam legais, mas como uma dica para eles. E também porque a gente sabe que se eles forem consertar, eles vão contratar a gente para projetar as proteções mecânicas, para projetar os diagramas elétricos, proteções elétricas. Então, a gente faz isso como um benefício, mas ao mesmo tempo sabendo que isso também vai trazer um retorno. Sim. É, vamos lá. O... Inspeções técnicas, é importante falar isso, porque o faturamento nunca é o que coloca no bolso, como se anuncia por aí. Com certeza, né? Na verdade, quando fala em faturamento, você faturou em um serviço, literalmente é faturar. Agora, o que você tira são as despesas que todo serviço tem, seja uma nota fiscal, seja um deslocamento, né, o seu tempo, né, isso tudo é uma despesa que entra no termo faturamento, é faturar, né? Uhum. Ah, boa noite, trabalho com inspeção de equipamentos e preditiva há 17 anos, muito boa e pertinente discussão, parabéns, estamos junto. Obrigado. Teve uma pergunta aqui: como você conseguiu conquistar o seu primeiro cliente? A Giovânia Legal. perguntou, acho que ela já respondeu, né? Mas pode falar de novo Eu? se quiser. Foi pelo Get Ninjas, na verdade. Bom, depende do que você vai considerar, né? Se for serviço de engenharia mesmo, foi esse que foi pela rede de contatos, que é esse que a gente está falando aqui no caso da live. Mas se for considerar o primeiro serviço como autônomo, foi um serviço de modelagem 3D. Aí eu fiz um componente que basicamente era uma base para um sistema indutivo que o pessoal utiliza, não sei se vocês já viram, mas tem uns bonecos que eles colocam uns LEDs dentro que funcionam por indução. Boneco, modelismo, aeromodelismo, enfim, tem diversos, mais nessa área da arte, né, e design. E basicamente tem uma base que você coloca esse, por exemplo, o avião, Ah, sim, e ele sim. acende, né, os LEDs que estão dentro. É bem legal. E aí eu criei essa base para ser impressa via impressão 3D para um cliente. Esse foi o primeiro serviço como autônomo mesmo. Legal. Ela perguntou também, nunca atuou na área e tem muito medo. Eu posso dar minha consideração depois se você quiser comentar, mas essa questão do medo sempre vai acontecer que quando você faz algo novo, né? Tudo que é novo, tudo que você tem uma experiência nova, gera esse medo porque você não tem, às vezes você não tem um histórico daquilo, você nunca passou por aquilo. Então esse medo é normal acontecer. E uma forma muito boa, até que o Roberto comentou aqui, é quando você tem pessoas que te ajudam, né? Ou que você Tá. pode contar com um apoio, um grupo que pode te apoiar. Então, eu acho que isso é super normal na área da engenharia e para quem está começando agora também ter esse medo. Só que a forma de superar, eu seguiria nesse caminho, né? Inclusive é o que eu recomendo. O Fernando, como você era iniciante quando fez o serviço, você fez como CNPJ ou como pessoa física? Legal. Eu fiz como pessoa física. Na verdade, agora eu estou abrindo a empresa, porque eu estava com um pouco de receio em abrir um pouco antes, queria ter uma estabilidade financeira um pouco maior, porque engenharia você não pode ter MEI, né? Você tem que ter ME no mínimo. Então, você tem um custo fixo com contador, que pegando esses serviços digitais até é baixo, mas eu acabei me inscrevendo como profissional liberal na prefeitura aqui onde eu moro e comecei a atuar como profissional liberal, emito nota, é até interessante porque eu pago menos imposto dependendo até o valor que eu for no ano. Por ser profissional liberal, eu pago um carnê fixo no ano, então eu não pago imposto. Mas eu pago imposto de renda depois. E aí você tem que fazer a continha para ver que vale mais a pena. Mas foi É, interessante para mim, acabou valendo a pena. E agora eu vi que já tenho essa estabilidade e vou abrir a empresa.
né? Já estou no processo, amanhã eu acredito que eu vou assinar já tudo certinho. Bacana. O Thiago, os cálculos para se chegar numa conclusão de determinado laudo é ensinado neste curso? Então, depende, né? Do que você se refere a qual tipo de serviço. Não tem um cálculo padrão para laudo técnico ou para um serviço, né? O que vai entrar no Anticrise 2.0 agora é dimensionamento de galpão, estruturas metálicas, então cobertura, galpão de 500 metros quadrados, e, e aí sim, você vai aprender a teoria e o cálculo. Agora, a conclusão em si é o profissional que tem que chegar, né? Por exemplo, você vai aprender a fazer um galpão de 500 metros quadrados, só que não quer dizer que aquele cálculo você vai seguir 100% para um galpão que esteja em uma região que tenha vento forte. Pode até ser que sim, só que aí você vai ter que ter outras considerações que depende muito do profissional, depende muito do projetista, depende muito da condição e do problema de engenharia que você está enfrentando. Então, para cálculo em si, projetos, não tem um padrão. Tem o que você faz, que é, eu sei a base. Com essa base, eu tenho agora que buscar uma solução. Eu vou dar um exemplo simples. Eu peguei recentemente um projeto de linha de vida, e eu estou acostumado a fazer linha de vida, só que eu peguei um projeto que eu até passei do prazo. Porque inicialmente é simples, aí quando você pega e vai vendo as condições de contorno e o que o cliente está pedindo, você vai ficando apertado com recursos de engenharia. Então o cliente fala assim, olha, desse jeito não pode, eu quero desse jeito. Então você tem que fazer e usar todo o conhecimento de engenharia para tentar, não é que você tem que atender, tentar atender a necessidade do cliente. Então aí envolve estudo, leitura, né, para você conhecer novas possibilidades para você implementar. Isso é um exemplo clássico de cálculo que vai ter um memorial, só que não é uma conclusão padrão. Você vai ter que chegar numa conclusão que é específica para aquele tipo de problema. Então, respondendo a sua pergunta, se você se refere a cálculo de galpão, por exemplo, você vai aprender, mas a conclusão em si é o profissional que chega. Bom, o Turco falou, essa área de inspeção é realmente muito carente, muito, inclusive, infelizmente, tem muitos profissionais que não levam a sério essa parte, né? Eu já revisei inspeção periódica, plano de manutenção periódica e preventiva que não tinha nenhuma folha direito e um equipamento complexo, então você vê que às vezes segue um padrão, né? E o profissional não se preocupa em realmente avaliar aquela situação. E aí, por esse motivo, eu acho que se torna carente por profissional que se preocupa em fazer da forma correta ou mais próximo daquela realidade. Hoje você continua como autônomo ou CLT em paralelo ao autônomo? O engenheiro Rafael Legal. Santos perguntou. Hoje um amigo meu me chamou, ele está trabalhando numa empresa, né, e me chamou para fazer parte de uma equipe. E até foi uma das razões aí de eu ter aberto a empresa, né? Porque eu estou fechando um contrato de 3 meses com eles, como PJ, e depois a gente vai revisitar esse contrato para possivelmente estender mais. E está bem interessante. Lá, na verdade, é na linha de engenharia de processo, produção, logística. A gente está basicamente estruturando a empresa. Então, está muito interessante. Agora eu estou atuando na parte de logística, tanto de expedição quanto estoque, enfim, implementando alguns sistemas. Então, está muito Uma boa interessante. experiência, né? Uma boa experiência. Porém, continuo como, vamos dizer, autônomo, né? Em paralelo, por exemplo, para essa mesma empresa que eu prestei esse serviço de manutenção preventiva, agora já encaminhei a proposta das proteções mecânicas e de documentações que estavam faltando. Algumas simples até, do layout da fábrica, relação de máquina e equipamento, que estava faltando.
Então, continuo com isso e também estou estudando o modelo de repassar a demanda. Então, por exemplo, chegou um serviço para mim de operação de máquina, uma empresa que eu já tinha até feito um serviço para eles também, na área mais de consultoria, que eu fiz o serviço para eles, e eles queriam alguém para operar umas máquinas que estavam paradas há muito tempo, por conta da pandemia e tudo. E para ir lá, no dia de semana. Então, eu coloquei no grupo, né, na comunidade do Facebook, do Telegram do Alan, e achei um outro profissional que estava interessado em fazer esse serviço. E aí eu repasso a demanda, cobro uma comissão em cima, né? E claro que como eu estou colocando o meu nome, eu vou revisar o trabalho, vou checar algumas coisas. Então também tem um certo trabalho em cima disso. Isso é um Mas modelo de negócio bem. Eu faço isso, né? Então, legal. Uhum. isso, querendo ou não, te possibilita ter mais flexibilidade e oportunidade também no mercado. Você pode, inclusive, com esse modelo de negócio, prospectar em outros estados. Com certeza. Com certeza. Amplia muito mais o leque, né? Porque assim, ou você tem que contratar funcionário, ou fazer isso, ou parceria, né? Não tem muito outro jeito, porque você sozinho, você chega até um certo limite, né? Ah, com certeza. Roberto, muito obrigado. Acho que o bate-papo aqui foi bem legal. Assim, a gente conseguiu abordar assuntos tanto da parte do empreendedorismo quanto da parte técnica. Eu acho isso legal, né? E mostrar para o pessoal que se você quer trabalhar como autônomo, ter sua empresa, ter seu negócio, não é só a parte técnica que vai fazer você avançar na sua carreira. A parte técnica faz parte, isso vai te ajudar a resolver os problemas. Agora, todo empreendedorismo que a gente fala que é aprender a se relacionar com o cliente, captação de cliente, entre outras coisas, como gerenciar o seu negócio mesmo, porque você é autônomo, é dono do seu próprio negócio, isso eu acredito que faz parte dos outros 50%, né? Comparando ali com a questão da parte técnica. E a gente trouxe isso muito bem aqui e espero que, né, o que a gente falou aqui ajude outros profissionais, né, a crescerem na área. E antes de colocar suas considerações, eu queria lembrar o pessoal que no dia 16, semana que vem, vai acontecer o evento gratuito que eu faço em alguns meses do ano. E o nome do evento é a Revolução do Engenheiro Mecânico. Ali você vai aprender oportunidade, como começar na área, como fazer serviço de engenharia, como precificar e como captar cliente. Se você hoje tem dúvida de alguma coisa que a gente falou aqui, como começar, como dar esse primeiro passo, semana que vem é o momento ideal para você. Para você participar, fechando a live, é só você clicar no link do meu perfil aqui no Instagram e realizar a sua inscrição. Ok? Agora, Roberto, se quiser fazer suas considerações, se não, Então, vamos lá. Bom, eu que agradeço, Alan, muito obrigado pelo convite. Muito legal, foi muito bom fazer parte do seu curso também, aprendi bastante. E, bom, dizer aí para todo mundo não desistir, acho que é a questão de não ter medo também, né? E saber que você consegue ganhar experiência sempre de outras formas a não ser CLT. Então, sempre pensar nisso. E também me coloco à disposição para quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas, né? Seja do curso, seja de projetos ou até fazer parcerias. Estamos aí para quem precisar. e qual que é o seu Instagram profissional? Eng, de Engie engenheiro, ponto Roberto Franco. Roberto Franco. Pessoal, segue ele lá. Não sei se ele está movimentando, mas enfim, segue Tô, lá e tá, né? Fechou. Agora faz um tempinho que eu não estou postando, mas eu posto nos stories, né? Mas vou fazer um post aí da semana, novamente. Bacana, bacana. Beleza, muito obrigado, pessoal. Tenha uma ótima noite, Roberto. Uma ótima noite, uma ótima semana aí para você. Beleza? Valeu. Valeu, tchau, tchau, boa Um noite. abraço, boa noite.